Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de 09, Ação e Reação, capítulo 1. E esse capítulo trata da luz nas sombras. Então aqui nós vamos voltar umas duas linhas. Alojá-los de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecidos será o mesmo que asilar tigres devoradores entre fiéis que oram num templo. Eu então não sei se você se lembra, Hilário, ele de certa forma indagou Druso a respeito por que não asilar, não socorrer esses nossos irmãos todos que lá fora se encontravam em meio àquela turbulência, aquele furacão, aqueles irmãos que imploravam por ajuda, por socorro, por assistência. Então, Druso está dizendo alojá-los de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecidos será o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo. Daqui em diante é sequência. Mas conservam-se interminantemente nesse terrível desajuste, insistiu meu companheiro agoniado. O orientador tentou sorrir e respondeu: isso não. Semelhante fase de inconsciência e desvario passa também como a tempestade. Então, aquele processo passa conforme a tempestade. Embora a crise, por vezes, persevere por muitos anos, a crise persevera por vários anos, por muitos anos, batida pelo temporal das provações que lhe impõe a dor de fora para dentro. Refunde-se a alma, pouco a pouco, tranquilizando-se para abraçar, por fim, as responsabilidades que criou para si mesma. Quer dizer, então, disse por minha vez, que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte, nos lugares de trevas e padecimentos, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos? Olha aqui, que pergunta interessante, né, de André. Porque aqui é André que já fez a pergunta a Druso. Então quer dizer, então, disse por minha vez, que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte, a purgação nos lugares de trevas e padecimentos. Ele se encontra lá no meio das trevas, em padecimentos. Não basta a pessoa ir para o meio das trevas, para as regiões umbralinas, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos, né?
É óbvio que não. Não basta a pessoa ir. Perfeitamente, acentuou o amigo, atalhando-me a consideração reticenciosa. O desespero vale por demência a que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Não servem como pagamento nos tribunais divinos. Então você conseguiu entender? Às vezes a pessoa pensa assim, porque fulano ele consegue lá em meio às regiões umbralinas, ele consegue ressarcir os teus débitos, ele consegue quitar as tuas dívidas lá em meio às trevas de forma nenhuma. Olha aqui. Aclarou o amigo, atalhando-me a consideração reticenciosa. O desespero vale por demência a que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Não serve como pagamento nos tribunais divinos. Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios. Não resolve nada com gritos e impropérios. Os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade. Aliás, dos desmandos de ordem mental a que nos entregamos, desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes, por mais endividados, cessada a febre de loucura e rebelião. O espírito culpado vive ao remorso e à penitência. Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência, depois de insultada pelo terremoto. Não obstante, amarfanhada e ferida, então, como o solo que regressa ao serviço da plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. Olha só. Então, a atormentada expectação baixara sobre nós quando Hilário considerou: se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não é maneira do sono físico em que se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera. Nós vamos voltar aqui, mas eu quero dar sequência aqui. Sim, ajuntou o orientador, isso realmente modificaria a face moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho, usando nova máquina fisiológica entre os semelhantes, deve atender às renovações que lhe diz respeito, e isso exige a centralização de suas forças mentais na experiência terrena a que transitoriamente se afeiçoa. Então veja bem, olha aqui. A atormentada expectação baixara sobre nós quando Hilário considerou. Hilário fez essa consideração. Se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo. Olha só o que ele diz aqui. Se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não há maneira do sono físico em que se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera. Você consegue entender essa questão aqui? O que significa morrer aqui no corpo físico? O
que significa morrer aqui no corpo físico? Hilário, ele está tentando nos dizer: ah, se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano. Não há maneira do sono físico que se refaz, mas com plena consciência da vida que as espera, não se comparando ao sono físico, mas com relação à vida que nos espera, né? O que significa morrer no corpo físico? A veras, se todos nós conseguíssemos matar a morte aqui no corpo físico, a veras, se todos nós morrêssemos todos os dias um pouquinho aqui no corpo físico. Mas que significa morrer no corpo físico? Que significa matar a morte aqui no corpo físico? Morrer no corpo físico significa abster-se de tudo que não presta. A veras, se todos nós matássemos todos os dias um pouquinho o orgulho, matássemos um pouquinho a ignorância, o egoísmo. A veras, se todos nós morrêssemos aqui no corpo físico, matando os nossos vícios, a nossa avareza, a nossa arrogância. Se nós morrêssemos, se nós matássemos o que trouxemos de existências passadas para esta existência, obviamente não permaneceríamos nas regiões umbralina com a consciência pesada, em sofrimento, em tortura, porque obviamente aqui no corpo físico já teríamos nos libertado do sofrimento que muitos classificam-se morte. Então é natural que todo aquele que não se preocupa em abster-se, em renunciar-se aqui no corpo físico, renunciar o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, renunciar à prostituição, os vícios, as drogas, as bebidas, renunciar. Aquele que não se renuncia aqui na terra, ele continua morto de sentimentos, morto de moral, morto de caráter, morto de virtudes, morto de consciência, quer dizer, desencarna e não sabe que desencarnou. Encontra-se nas regiões umbralina igual uma fera, igual um monstro, obcecado, obsidiado e obsidiando e sendo obsidiado, igual uma fera enjaulada, cheias de mágoa, de ressentimento, de revolta. É nesse sentido que Hilário está querendo dizer. Então, a palavra fluente e sábia do instrutor era para nós motivo de singular encantamento, e porque me supunha no dever de aproveitar os minutos, ponderava em silêncio, de mim para comigo, quanto
à qualidade das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior. Druso percebeu a indagação mental e sorriu, como a esperar por minha pergunta clara e positiva. Instado pela força de seu olhar, observei respeitoso. Diante do espetáculo penoso a que nos é dado assistir, Druso dizendo: somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam o mergulho nesse torvelinho de horror. São delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas. Encontraríamos por aí seres primitivos, como os nossos indígenas, por exemplo. Olha só para você ver. Ali em meio àquela turba, uma classe enorme de seres. A resposta do amigo não me fez esperar. Tais inquirições, disse ele, quando de minha vinda para cá, olha só. Tais inquirições, disse Druso, quando da minha vinda para cá, me assomaram igualmente à cabeça. Há 50 anos sucessivos estou neste refúgio de socorro. 50 anos. Druso se encontrava na condição ali, encontrava-se ali, naquele refúgio, naquele estabelecimento, Mansão Paz. Olha só, 50 anos sucessivos estou neste refúgio de socorro, oração e esperança. Penetrei os umbrais desta casa como enfermo grave. Druso, ele penetrou esse departamento, né, numa condição de enfermo muito grave. Druso, ele não chegou ali naquele posto de socorro, ele não chegou ali na condição de diretor espiritual daquele departamento, pronto. Ele chegou ali na condição de enfermo resgatado das regiões umbralinas. Ele está dizendo aqui, olha aqui, penetrei os umbrais dessa casa como enfermo grave há 50 anos atrás, após o desligamento do corpo terrestre. Então, 50 anos atrás, quando ele se desligou do corpo físico, vamos usar esse termo para ficar mais fácil, né? Quando ele morreu aqui no corpo físico, ele foi parar naquela região umbralina. E é óbvio, ele permitiu se ajudar e ser ajudado. Olha aqui, após o desligamento do corpo terrestre, encontrei aqui um hospital e uma escola. Amparado, passei a estudar minha nova situação. Então vejamos. Vamos pensar assim, eu desencarno aqui numa situação muito crítica e eu vou parar nas regiões umbralinas.
lá nas regiões umbralinas existem pronto-socorro, hospitais, igual Mansão Paz, que é onde hoje Druso, hoje ele é diretor espiritual dessa instituição. Mas ele não chegou lá pronto como diretor. Ele chegou lá na condição de um paciente, na condição de um ser falido, na condição de um ser que aqui na Terra falhou. Então ele foi parar lá nesta região umbralina. E ele foi socorrido, porque ele permitiu ser socorrido. Ele foi amparado, porque ele permitiu ser amparado. Ele reconheceu de pronto o mal que havia praticado, os equívocos. Então veja bem, passei a estudar minha nova situação, anelando servir. Fui padioleiro, cooperador da limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que, de alguns anos para cá, recebi jubilosamente o encargo de orientar a instituição. Então veja bem, ele chegou lá na condição de um enfermo que foi resgatado lá das zonas umbralinas. Resgataram ele, levaram ele para aquela Mansão Paz. E ali ele começou de baixo. Depois que ele recebeu o tratamento, depois que ele se fortaleceu, ele trabalhou na condição de faxineiro, padioleiro, né? Padioleiro, cooperador da limpeza, foi fazer faxina, jardineiro, foi cortar mato no jardim, nos jardins, né? Ele foi enfermeiro lá, ele se preparou, ele estudou enfermagem, ele foi lá professor, ele estudou para ser professor, ele foi lá magnetizador, ele aplicava passes, mas ele estudou para poder aplicar passes. Ele não foi dar aula sem conhecimento. Ele não se transformou num professor sem conhecimento, num magnetizador sem conhecimento, enfim, não. Ele estudou anos e anos e anos. Dedicou-se décadas e décadas se dedicando, até que, de alguns anos para cá, recebi jubilosamente o encargo de orientar a instituição Mansão Paz. Quando os diretores espirituais daquele estabelecimento e também Mansão Paz encontrava-se sob a jurisdição de nosso lar, quando os ministros em nosso lar viram que ele de fato estava preparado, colocaram ele para tomar conta daquele estabelecimento todo como diretor de todo aquele departamento. Então você observa que ele ali não chegou pronto. Ele chegou na condição de um mendigo, de um doente, de um andarilho. Ele chegou enfermo.
E ele foi se recuperando, batalhando, lutando com aquele propósito, com aquela dedicação, com aquele amor, até chegar ao posto de diretor espiritual daquele departamento todo, Mansão Paz. Próximo vídeo.